Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço aos pastores a oportunidade de partilhar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja. Deus tem sido muito bom, muito generoso conosco nesses tempos que estamos vivendo e nós, enquanto igreja, precisamos aproveitar as oportunidades de Deus na nossa vida. Deus inspirou ao coração da liderança da igreja que nós possamos ter um tempo de restauração por meio de uma campanha de jejum da restauração de 21 dias. Aprove a mim ministrar a palavra do Senhor no dia de hoje, a qual eu peço que o Espírito Santo possa estar infundindo no seu coração e que possa estar gerando frutos maravilhosos na presença de Deus. Então nós estamos aí na campanha de jejum da restauração 21 dias. E o tema da ministração de hoje é santificação, com o texto base. Eu peço que a igreja esteja atenta ao texto base, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Como as ministrações estão ficando gravadas, os irmãos podem acompanhar a leitura que eu vou fazendo, depois confirmem na sua Bíblia, em casa, meditem novamente nos textos que aqui serão lidos, sejam crentes bereanos. Então, abram novamente a sua Bíblia, medite sobre esta palavra que hoje aqui está sendo ministrada. Então, Hebreus, capítulo 12, verso 14, nós vamos falar do tema santificação. Diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repetindo aqui a leitura, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, preambulando essa mensagem, nós podemos dizer que a santificação é todo dia. A santificação é todo santo dia. E está muito ligada ao que o apóstolo Paulo chamou de culto racional. Então, precisamos pensar que a santificação não tem a ver com um bom momento espiritual. Algumas pessoas se enganam quando está passando por uma má fase espiritual, um momento mais, vamos dizer assim, de aridez espiritual, confunde também com a ausência de santificação. Não faça isso. A santificação ela não tem a ver com um bom momento espiritual, ou com uma devoção, ou uma emoção cultual. A santificação tem mais a ver com uma decisão consciente e racional de se assemelhar a Cristo, independentemente do estado espiritual, emocional ou devocional. Então, a santificação é um estado permanente de obediência a Deus e à sua palavra por uma vontade deliberada de obedecê-lo. A santificação é um estado permanente de obediência a Deus e à sua palavra por uma vontade deliberada de obedecê-lo. E esse texto áureo que nós trazemos à meditação hoje nos deixa aí 3 lições. Hebreus 12, 14 nos deixa 3 lições. Primeira, seguir a paz com todos. Segundo, seguir a santificação. Terceiro, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, meditando nisso, nós podemos refletir como primeiro tópico, como a primeira lição, seguir a paz com todos. Primeiramente, a paz cristã, ela é diferente da ausência plena de conflitos. Muitas vezes a gente confunde a paz cristã com a ausência de conflitos. Não. A paz cristã ela é diferente disso. Afinal, a exortação à busca da sã doutrina, por si só, causa conflitos, dentro e fora da igreja.
Como então seguir a paz com todos? Como então seguir a paz com todos? O meu conselho é que isso nós devemos fazer deixando que a palavra seja conselheira. Nós cristãos, nos últimos tempos, temos perdido muito tempo se envolvendo aí com filosofias e ideologias do nosso tempo presente e muitas vezes não estamos dando lugar à palavra do Senhor. Então, como conseguir a paz com todos? Em primeiro lugar, deixando que a palavra de Deus ela seja a conselheira. Então, ao invés de usar o nosso tempo, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia para discussões vãs, pregue a palavra. Até a fé, nós precisamos lembrar que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você prega e o Espírito Santo ele rega e faz frutificar. E uma vez a alma convertida encontrará a paz cristã, ou seja, esta paz que excede todo o entendimento e que ela não é necessariamente a ausência de conflitos, mas ela é uma paz que excede o entendimento em meio a conflitos do nosso tempo. Então, minhas palavras, no entanto, elas não são um salvo-conduto para que sejamos contendiosos, presunçosos e implicantes. Não. É antes um convite a que ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Esse é o conselho evangélico. Essa é a paz que devemos buscar para com todos. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Essa foi uma ordenança deixada por Jesus. Então, se nós somos cristãos, portanto, seguimos o modelo de vida de Cristo, deve ser essa a lição que nós precisamos ter em nosso coração. Que a paz que nós precisamos buscar com todos é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que ela brota a partir do momento em que nós amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem. Então, a segunda lição que nós podemos ter neste momento de ministração, de estudo da palavra, nesta campanha de jejum e de oração pela restauração, é seguir a santificação. Nesta busca, quem devemos ser? Quem nós devemos ser na busca pela santificação? Eu gosto de pensar que na busca pela santificação nós precisamos nos assemelhar aos heróis da fé. Esses heróis da fé eles estão narrados na galeria dos heróis da fé, descrito aí neste mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, onde começa a partir do verso 33, começa uma narrativa linda sobre os heróis da fé, e diz o seguinte: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Você tem promessas da parte do Senhor? Você tem buscado obter promessas de Deus na sua vida? Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas sobre estes homens, a palavra do Senhor traz uma constatação que é a constatação
mais linda que se pode ter da parte do Senhor para conosco e da nossa experiência para com Deus. É a constatação aqui presente no verso 38 de Hebreus 11, que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, amados irmãos, a busca pela santificação, seguir a santificação, passa pelo itinerário dos heróis da fé, passa por ter uma fé genuína, aceitar as grandezas do nosso Deus, se posicionar como cristão nesse mundo tenebroso, em meio a filosofias e ideologias tão temerárias, viver a palavra de Deus, que é cura, libertação e vida para todo aquele que nela crê. O Senhor diz que pela palavra já foram limpados. Então que a palavra de Deus ela seja a coluna de santificação de cada um de nós que fazemos parte desta igreja. No dia que o mundo for digno de um cristão, esse cristão tornou-se distante do seu chamado evangélico e põe em risco o prêmio da soberana vocação à salvação em Cristo Jesus, a qual nos foi dada por graça. Então que o mundo ele permaneça indigno de nós, para que nós, pela cruz de Cristo, possamos seguir firmes como atletas que correm para o prêmio da soberana vocação. Mas é importante que nós saibamos que nós não podemos retroceder. A busca pela santificação não aceita retrocesso. Senão vai acontecer como aquele adágio popular escrito no livro de Provérbios e depois descrito na segunda carta de Pedro, em que ele vai dizer que com ele aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. A busca pela santificação, ela não aceita retrocesso. Aqueles que retrocedem nunca se santificarão. Aquele que um dia ouviu a palavra do Senhor, por ela foi limpado, nesta palavra creu. Por ter crido nesta palavra, aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e o homem, e retrocede. Este não experimentará a santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Então, essa palavra de 2 Pedro 2,22, de que o cão voltou ao seu vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal, ela é muito séria. Porque aqui está implícito a ideia da apostasia da fé. E o que eu desejo, amada igreja, é que nenhum de nós, ao pegar no arado, olhemos para trás, apostatando da fé e abrindo mão da salvação eterna com Cristo Jesus. A santificação só é conquistada com dor. Não existe santificação conquistada sem dor. É inerente à santificação a dor. Mas, diácono, de qual dor o Senhor está falando? Eu estou falando da dor de tomar a própria cruz sobre si. Eu estou falando da dor de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Eu estou falando da dor de negar-se a si mesmo, dia após dia. Lutar contra a própria vontade, lutar contra o próprio eu, para viver a palavra genuína de Cristo. A dor da qual eu estou falando é aquela dor da qual o apóstolo disse
eu ainda não esbofeteei o meu próprio corpo até reduzi-lo à escravidão. Que escravidão? Voltar à lei? Que escravidão? Voltar aos dogmas? Que escravidão? Voltar ao mundo? Não. O apóstolo aqui está falando da escravidão em que você, por amor a Cristo, submete a Ele a sua vida e o seu fazer, ainda que contrário aos desejos mais profundos do seu coração. A terceira lição que nós temos é a lição de que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, está escrito o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas é realmente possível ser santo? Será que realmente é possível ser santo em meio a um mundo tão odierno e secularizado? Será que é possível? Eu posso advertir que Cristo conseguiu. E aí alguém pode dizer, mas diácono, Cristo conseguiu, mas ele era Deus. Bom, nós ensinamos na disciplina Cristologia, que faz parte aí da teologia sistemática, que estuda a doutrina de Cristo, nós ensinamos sobre a pessoa de Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, verso 7, diz: esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que Cristo sofreu, tudo que Cristo passou, tudo que Cristo experimentou nesta terra, inclusive o ser tentado depois de um jejum de 40 dias e de 40 noites, ele experimentou como eu e você experimentamos. Ele experimentou como homem, para deixar o ensino de que, sim, é possível a santificação. É possível a santificação. Ou seja, nós muitas vezes dizemos que a carne é fraca, mas esquecemos que a palavra também diz que o espírito é forte. Nós muitas vezes, na verdade, tememos orar a Deus porque temos medo da resposta dele, porque a resposta dele pode implicar em negar-se a si mesmo, em ter que pôr a mão no arado e não mais olhar atrás, em ter que assumir a dor de tomar sobre os ombros a própria cruz e levar sobre si. Mas a santificação é possível, porque o Cristo diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E nós também temos esta convicção, porque em tudo Cristo foi tentado e em nada pecou. E ele, a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, assemelhando-se aos homens. Portanto, ele deixou a lição de que sim, é possível a santificação. Com tudo isso, amados irmãos, o que é possível concluir? O que devemos concluir nesse estudo da palavra de hoje, nesta ministração da palavra de hoje, neste tempo especial em que Deus inspira a nossa igreja a viver 21 dias de jejum e oração pela restauração? Podemos dizer que é possível concluir que nós somos salvos pela graça, somente pela graça. Mais uma vez, alcançados pela graça, precisamos nela permanecer pelo exercício diário da santificação, buscando-a em súplicas, orações e jejum, e em
todo o exercício diário do Evangelho em nossa vida. Podemos concluir, irmãos, que a santificação ela não tem a ver com o bom momento espiritual, ou uma devoção, ou uma emoção cultual. Ela é um culto racional a Deus, portanto, ela é uma decisão firme e consciente que nós, que cremos em Cristo, fazemos e devemos fazer. Ela é uma oferta diária de si mesmo a Cristo, racionalmente, como uma opção de vida e não como uma dádiva em um momento emocional. Nós podemos concluir, amados irmãos, que a santificação é um estado permanente de obediência a Deus e a sua palavra por uma vontade deliberada de obedecer. Uma vontade, um estado permanente de obediência por uma vontade deliberada de obedecer. Precisamos ainda, e por fim, pôr em prática o que hoje aprendemos na palavra do Senhor narrada em Hebreus 12, 14. A saber, estas 3 lições que aqui estão. Precisamos seguir a paz com todos, a paz que excede todo entendimento. Precisamos seguir a santificação, assim como os heróis da fé a perseguiram, e sem apostatar, se desviando dos perigos da apostasia, da idolatria e da dureza de coração do nosso tempo. Aprendemos que sem a santificação ninguém verá ao Senhor, mas que é perfeitamente possível ser santo, porque Cristo é santo, e nele, e por meio dele, e por ele, nós devemos nos santificar. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar esta palavra. Agradeço a Deus, agradeço aos pastores, peço ao Espírito Santo que sele essa palavra no coração da igreja e que nós possamos, neste tempo tão especial de campanha de jejum e oração de 21 dias pela restauração, sermos restaurados, reerguidos e mais uma vez renovados em Cristo. Que nele, por meio dele e por ele, nós possamos alcançar novamente as obras do primeiro amor. Que Deus abençoe a todos, que Deus restaure a cada um de nós, que Deus dê à nossa igreja a glória da segunda casa, que é maior que a da primeira.